Na minha opinião, a reforma Congressos tem que preocupar muito. Bastidores do Poder. Muito bom dia para todos vocês que nos acompanham aí na Band+. Tá no ar, Bastidores do Poder. E agora, vamos dar oi para minha amiga Rose Guglielminetti, que também está aqui cedinho com a gente. Bom dia, Zezé. Bom dia a todas e todas. Bom dia. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto que pipocou durante toda essa semana em função aí de decisões tomadas por governos estaduais, como o governo do Rio de Janeiro, que aboliu máscara e para todo mundo passa a sensação de que a história da pandemia é realmente história. E quem vai falar conosco hoje é o professor Luiz Carlos Dias, do Instituto de Química da Unicamp. Professor, muito bom dia. Bom dia, Zezé. Bom dia, Rose. Bom dia a todos que acompanham o Bastidores do Poder. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Prazer é nosso em receber o senhor. Bom, professor, é o que eu disse, o Rio não precisa mais de máscara em locais ao ar livre. A gente está vendo um monte de pessoas circulando aí para uma festa, depois outra festa, outra festa. Acabou a pandemia, podemos agora já soltar as frangas? Não acabou a pandemia de forma alguma, né? Absolutamente. Nós ainda precisamos de uma ampla cobertura vacinal, atingir aí provavelmente algo em torno de 80% a 90% da população vacinada com as duas doses ou com a dose única da vacina da Janssen, né? Nós precisamos, inclusive, fazer uma busca ativa, Zezé e Rose, para aquelas pessoas, aqueles milhões de pessoas que ainda não tomaram a D2 no tempo, a segunda dose, voltem para tomar. Nós precisamos, né, aplicar a dose de reforço para os nossos idosos acima de 60 anos, imunossuprimidos, para os profissionais da área de saúde. Nós precisamos vacinar os nossos adolescentes de 12 a 17 anos. Hoje nós temos a vacina da Pfizer, né, recomendada. Nós vamos, no futuro, precisar vacinar as nossas crianças de 5 a 11 anos, né? Vejo que o FDA lá nos Estados Unidos já está recomendando a vacinação para essa faixa etária. A vacina da Pfizer se mostrou segura e eficaz, com uma dose 1/3 menor, né, do que aquela usada por pessoas acima de 12 anos. É fundamental que a gente mantenha as medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras, os hábitos de higiene das mãos, o distanciamento físico, principalmente em locais fechados, né, com aglomeração, com pouca ventilação. Nós precisamos continuar testando, né, as pessoas e isolando as pessoas infectadas e monitorando seus contatos imediatos. Para flexibilizar mais, nós precisamos de uma queda consistente, né, no número de casos, no número de internações, no número de casos graves, no número de óbitos. Nós ainda não temos isso, nós ainda não estamos observando uma diminuição constante, consistente, né, nos níveis de contágio, né? Nós ainda temos as variantes, né? A variante Delta, que ainda é uma preocupação, uma variante muito contagiosa. Então, nós precisamos esperar aquele momento em que o número de pessoas que adoecem realmente está caindo, né? Tem uma queda muito sustentada, que mostra, por exemplo, uma queda drástica na circulação do vírus. Nós não vamos eliminar o vírus, então nós vamos muito provavelmente coabitar com o vírus, né? Professor, a gente tem tido aí notícias, né, de um repique, por exemplo, na Rússia, na China, fechando cidades. O que significa isso? Significa que, apesar da população, se bem que na Rússia a população não aderiu tanto à vacinação, como que o senhor explica essa ida e vindas do vírus? Olha, isso é normal, é um vírus respiratório, né? O vírus tem reservatório animal, uma alta taxa de transmissão agora com a variante Delta. É um vírus que tem sintomas, Rose, que se sobrepõe aos sintomas, né, de outras doenças respiratórias, tem um longo período de infecção. Os indivíduos, as pessoas assintomáticas também transmitem. Você citou a Rússia não consegue ultrapassar a faixa de 35% de pessoas vacinadas. Eles têm um problema muito grande de ter uma alta adesão da vacinação. É diferente do que está acontecendo aqui no Brasil, por exemplo. O brasileiro sempre gostou de vacinas, né? Nós já passamos aí de 72% de pessoas vacinadas com a primeira dose, de 53% de pessoas vacinadas com a segunda dose. Então, o maior número hoje de pessoas infectadas pelo vírus, inclusive com casos mais graves, né, hospitalizações, ele vem acontecendo entre pessoas não vacinadas,
ou nenhuma dose, ou algumas poucas pessoas vacinadas com a primeira dose, né? Nós só vamos atingir uma imunidade coletiva através de vacinação em massa para que a gente possa diminuir a circulação, né? A disseminação do vírus. Mas, enquanto isso não acontece, manter as medidas não farmacológicas é fundamental. Professor, a vacina, bom, ela protege a pessoa. Você tomou a vacina, você está mais protegido, está com menos chance de pegar a doença. E se pegar a doença, uma chance muito grande que não evolua aí para um caso grave. Mas a gente tem ouvido também, e eu queria que o senhor explicasse, que a pessoa vacinada, ela transmite menos, ainda que ela esteja com o vírus. Como é que é isso? É que assim, as vacinas, todas as vacinas que nós temos em uso hoje no Brasil, no planeta, elas foram desenvolvidas dentro do contexto de uma emergência sanitária muito grave. Elas foram desenvolvidas rapidamente, elas se mostraram seguras e eficazes, mas elas não foram desenvolvidas, Rose e Zezé, para serem esterilizantes, ou seja, para impedir que o vírus entre na pessoa, para impedir a infecção. Não deu tempo de desenvolver uma vacina tão robusta que produza, por exemplo, anticorpos de mucosa, que a gente chama, né? Que o vírus, quando entra, ele entra pelas vias aéreas superiores, né? Nariz e boca principalmente. Então, nós não temos anticorpos de mucosa, os famosos IgA aqui. Essa é uma das possibilidades que as novas plataformas do futuro poderão trazer, né? Desenvolver uma resposta mais robusta de proteção. Então, todas essas vacinas, elas foram desenvolvidas para quê? Para reduzir casos graves, hospitalizações e mortes. E isso elas vêm fazendo de uma forma absolutamente extraordinária, né? Você começou o programa perguntando para mim se a pandemia estava acabando. Isso porque, com a aceleração da vacinação no Brasil, né, nós estamos observando isso, uma diminuição na circulação do vírus, mas ainda não o suficiente para dizer que a pandemia está realmente acabando. Nós ainda temos um longo caminho. E a pandemia não acaba só no Brasil ou nos Estados Unidos ou no Reino Unido, ela tem que acabar no planeta inteiro. Você vê que tem 3,1% das populações vulneráveis em países de baixa renda como a África, o Oriente Médio, que tomaram apenas a primeira dose. 3,1%. Isso aí é um risco muito grande de que novas variantes possam surgir lá. Então, essas vacinas, elas previnem hospitalizações e mortes. Não quer dizer que uma pessoa que tomou a vacina não possa ser infectada. Ela pode ser infectada, sim, principalmente porque a gente precisa lembrar que todas as vacinas em uso foram desenvolvidas quando outras variantes de atenção estavam circulando no mundo, inclusive aqui no Brasil, né? Elas não tiveram as suas plataformas ainda atualizadas para as novas variantes, mas mesmo assim elas estão funcionando muito bem para aquele propósito, né, que elas foram desenvolvidas, né, para evitar hospitalizações e mortes. A questão que você mencionou de que as pessoas vacinadas têm uma carga viral menor, é o seguinte: as pessoas vacinadas, elas podem ser infectadas, elas produzem muitos anticorpos e resposta de celular, né, de memória, que protegem, elas fazem com que a infecção dure menos, né? A infecção, as pessoas vacinadas, elas se recuperam mais rapidamente do vírus, mas elas podem transmitir o vírus mesmo assim. Só que como elas se recuperam mais rapidamente, acabou surgindo essa confusão de que elas têm uma carga viral menor, né? Mas mesmo pessoas vacinadas podem transmitir o vírus, gente. Então, mesmo pessoas vacinadas devem continuar com as medidas não farmacológicas. Agora, professor, por que só a vacina da Pfizer é indicada para os adolescentes e jovens? Porque foi, até o momento, a única que teve estudos concluídos de fase 3 para essa faixa etária, né? Tanto para adolescentes de 12 a 17 anos, foram feitos vários estudos, por exemplo, nos Estados Unidos e em outros países, foi recomendada aqui, foi aprovada aqui pela Anvisa. Então, por exemplo, você só pode aplicar para essa faixa etária depois que a Anvisa autoriza e recomenda, né? Então, a Anvisa, no momento, recomendou, é a única vacina que nós temos aqui recomendada para essa faixa etária. Nós vamos ter outras no futuro? Certamente nós vamos ter, mas a gente precisa que os desenvolvedores de vacinas, né, da AstraZeneca, né, da Coronavac, da Janssen, enviem todos os dados e a solicitação para que a Anvisa possa avaliar. Sem a Anvisa recomendar, nós não vamos aplicar outras vacinas para essa faixa etária. A mesma coisa vale para as crianças de 5 a 11 anos, né? A Pfizer fez todos os estudos de fase 3, submeteu para o FDA lá nos Estados Unidos, né, que é a Anvisa americana, eles aprovaram lá e recomendaram, e eles vão começar a vacinar essa faixa etária com uma dose que é de 10 microgramas. É uma dose um terço menor do que a dose usada por pessoas de 12 anos para cima, que é de 30 microgramas. Mas ela se mostrou segura, ela se mostrou eficaz,
com pouquíssimos efeitos adversos, né? Aqueles que dá no primeiro dia, no segundo dia de vacinação. Então é por isso, é porque nós só temos essa vacina ainda até agora recomendada pela Anvisa. Vai, Zezé. Não, vai com a sua pergunta, porque eu acho que depois eu vou mudar um pouquinho o rumo da conversa. Na verdade, a minha pergunta para o professor é, assim, a opinião, o que eu gostaria de saber da sua opinião, porque o Brasil, como o senhor colocou, é um país que gosta de vacinar, e graças a Deus o brasileiro tem aderido à vacinação. O senhor acha que o discurso negacionista impactou a vacinação? A gente tem ainda um problema que é a volta do paciente para tomar a segunda dose. É muita gente que não foi tomar a segunda dose. O senhor acha que é mais por desleixo, esquecimento, ou esse discurso negacionista teve efeito? Olha, é por uma série de razões, né, Rose? Porque desde o início da pandemia, infelizmente, nós tivemos um enorme descompasso no combate à pandemia, né? Principalmente lá de cima, do Ministério da Saúde, do Governo Federal, infelizmente. Agora, você citou muito bem, né? Nós temos o PNI, o Programa Nacional de Imunizações, gente, que é um exemplo para os países, principalmente com mais de 100 milhões de habitantes. O brasileiro sempre aderiu às campanhas de vacinação em massa, mas nós não vimos, infelizmente, campanhas organizadas, né, em rede nacional, de rádio, televisão, no horário nobre, chamando a população para se vacinar. Muito pelo contrário, o que a gente tem visto muitas vezes é o nosso próprio presidente dizer, por exemplo, como falou essa semana, que vacinas transmitem HIV, o que é uma enorme mentira, né? Uma irresponsabilidade. Então, assim, felizmente, parte da imprensa, né, incluindo vocês, aí, os bons jornalistas, os cientistas, os pesquisadores, os divulgadores de ciência, conversaram, né, com a população, mostrando a importância da vacinação. A vacina ela é fundamental para que a gente possa sair dessa crise sanitária, mas a vacina é uma camada de proteção. As outras camadas de proteção são as medidas não farmacológicas que a gente deve seguir. Mas sem vacinas, nós não vamos sair dessa pandemia. Todo mundo está vendo isso. Então, nós precisamos mostrar para a população a importância de tomar a primeira dose, de voltar para tomar a segunda dose no tempo adequado, para aqueles grupos, por exemplo, prioritários, né, elegíveis para tomar a dose de reforço, venham tomar a dose de reforço para ter uma proteção maior. Né? Nós precisamos vacinar um grande percentual de pessoas com as duas doses, incluindo adolescentes e crianças, para que a gente possa diminuir a circulação do vírus. Então, nós vamos precisar continuar nessa luta de baixo para cima contra o negacionismo, contra os fake news, contra o charlatanismo. Né? Nós precisamos de mais empatia, de responsabilidade social, né? Mas, felizmente, né, apesar de todas as adversidades, Rose e Zezé, o brasileiro está aderindo à vacinação, mesmo que tenha demorado, né, para chegar a essas vacinas. Bom, professor, a gente tem, aliás, a entrevista seguinte a essa que nós estamos fazendo com o senhor vai ser com o Luiz Roberto Marighetti, ele que é diretor pedagógico da Secretaria de Educação de Campinas. E a gente vai estar fazendo essa entrevista com ele porque depois do feriado, no dia 3 de novembro, vai ser retomada, então, a aula presencial aqui em Campinas, assim como já foi retomada no estado de São Paulo. Na visão do senhor, isso vai ser um problema? Porque o senhor fala dessas medidas que nós temos que tomar, distanciamento, máscara, uso de álcool em gel, e o distanciamento é uma coisa que foi abolida agora para poder viabilizar o retorno às aulas presenciais, já que as perdas têm sido enormes aí na educação, de acordo com os especialistas. Distanciamento físico, a gente fala, distanciamento físico não é a mesma coisa que distanciamento social, né? Então, as pessoas, elas podem se reunir desde que seguindo as medidas, né? As regras sanitárias. Então, é fundamental, até que as crianças voltem para a escola. Agora, é claro que o que nos preocupa são as condições, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que as escolas públicas, privadas, elas têm uma outra condição diferente daquelas escolas, né? Das escolas públicas têm uma condição diferente das escolas privadas, né? As escolas municipais públicas, as estaduais públicas, né? Muitas delas não têm, muitas delas não têm água, não têm condição de ventilação, né, de janela. Então, é preciso um cuidado muito especial aí para que todas as crianças possam voltar em segurança. Para as crianças voltarem definitivamente em segurança, não só as crianças, mas os seus familiares,
os motoristas de ônibus, de vans, os funcionários, os servidores, os professores, os diretores de escola, todos voltarem em segurança, vai ser fundamental que logo, logo a gente vacine também as nossas crianças. Então, eu torço muito para que a gente tenha essa vacinação em massa. Tem uma série de questões envolvidas aí nessa questão, né? Tem uma série de crianças, de famílias, por exemplo, que tem muita dificuldade com aulas remotas, né? Então, é muito importante que as crianças voltem para a escola, mas nós temos que ter um planejamento muito bem feito, muito bem cuidadoso, para que todas voltem, né, sem medo e sem culpa. Bom, professor, agora um outro assunto que eu queria tratar com o senhor é acerca do que vai ser essa outra geração de vacina, porque já está todo mundo falando, né? Como o senhor falou agora há pouco, essas vacinas foram desenvolvidas aí na Bacia das Almas, na verdade, porque era um negócio, tanta gente morrendo e o esforço e o volume de dinheiro injetado foi, assim, uma loucura. O que vai ser diferente nas próximas gerações e quando chegarão essas novas gerações de vacina? Olha, essa é uma pergunta, talvez eu tenha que me alongar um pouquinho aqui, tá, Zezé? É o seguinte, ó, a história das vacinas, ela se divide entre antes e depois da pandemia da Covid-19, tá? Nós aprendemos muito, né? Nós aprendemos, por exemplo, que imunizantes podem ser desenvolvidos mais rapidamente. Isso aconteceu. Esse foi um dos grandes legados da pandemia. Aliás, as vacinas são o grande legado da pandemia, uma resposta extraordinária da ciência. Tem novas tecnologias sendo desenvolvidas, mas as tecnologias que já foram desenvolvidas hoje, por exemplo, a vacina de RNA mensageiro da Pfizer e da Moderna, e essas vacinas de vetor viral, por exemplo, da AstraZeneca e da Janssen, nós podemos, né, inclusive, aproveitar para ser aplicadas para outras doenças. Agora, assim, ó, vamos deixar claro que todas as vacinas sendo usadas hoje, elas são muito boas, tá? Elas são seguras, elas são eficazes, elas estão salvando milhões de vidas, elas foram desenvolvidas, né? Você falou na Bacia das Almas, eu digo assim, numa emergência sanitária. E elas estão nos ajudando a sair dessa gravíssima crise sanitária. Mas, como eu já falei, elas foram desenvolvidas principalmente para diminuir casos graves, internações, óbitos, e não para impedir a infecção. Então, ainda não deu tempo. Um dos objetivos é desenvolver novas vacinas, talvez com as mesmas plataformas vacinais ou até misturadas, combinadas, que possam, por exemplo, produzir anticorpos de mucosa, né, os IgAs, e aí ajudar a impedir a infecção. Essas vacinas atuais, Zezé e Rose, uma das coisas é que elas podem ter as suas plataformas atualizadas para essas novas variantes de atenção. Elas não foram. Nós estamos hoje usando vacinas que têm as plataformas que foram desenvolvidas já lá em 2020. Então, elas não foram atualizadas para a variante alfa, beta, gama, delta ainda. Nós temos algumas respostas, por exemplo, algumas perguntas sem respostas, por exemplo. Qual a duração de proteção de cada vacina? Qual é o espectro de proteção de cada uma dessas vacinas em termos de produção de anticorpos, anticorpos neutralizantes, anticorpos não neutralizantes, né? Imunidade celular, as diferentes respostas para as diferentes faixas etárias, por exemplo. Nós ainda temos muitas dúvidas, né? Então, o momento, ele também é de estudar melhor essas possibilidades que já existem com essas vacinas que nós estamos usando hoje. Uma coisa muito interessante, Rose e Zezé, é misturar plataformas. É fazer uma combinação de plataformas, fazer aquilo que a gente chama de vacinação heteróloga, né? Tem vários estudos que estão mostrando, por exemplo, que combinar uma vacina Coronavac com a segunda dose da Pfizer ou a AstraZeneca com a segunda dose da Pfizer leva a um aumento muito robusto na produção de anticorpos. Isso aí precisa ser melhor investigado em estudos de fase 3, né? Porque a gente sabe que há uma queda nos anticorpos, na produção de anticorpos, principalmente à medida que a faixa etária aumenta, né? Ou nas pessoas imunossuprimidas. Então, nós precisamos ter no futuro plataformas que o quê? Aumentem a duração de proteção. Por exemplo, para que a gente não precise necessariamente tomar uma vacina todo ano, que a gente possa esperar mais tempo, né? E que possam também direcionar essa resposta de proteção para uma ampla gama de variantes de atenção. Nós temos aí hoje alfa, beta, gama e delta. Todas as nossas vacinas, elas estão funcionando muito bem para todas essas variantes, mas elas perdem um pouquinho de eficácia, principalmente depois da primeira dose. Então, atualizar as plataformas, Rose e Zezé, vai ser um ponto extremamente importante. Tem outras coisas, né? A gente precisa de vacinas mais baratas, a gente precisa de vacinas assim que apresentem algumas facilidades comerciais, eu diria, né? Como podendo ser produzidas, por exemplo, mais facilmente, mais rapidamente, podendo ser armazenadas, por exemplo, numa temperatura ambiente, ao invés de precisar de uma temperatura mais baixa.
transportadas mais facilmente. Então, nós precisamos aumentar a oferta de imunizantes exatamente também para que a gente possa mandar essas vacinas para os países, para as populações dos países de baixa renda, para as populações vulneráveis lá. Porque, olha, eu citei, né? Se você pegar o Our World in Data, hoje tem 3,1% da população desses países lá nos países africanos, no Oriente Médio, que tomaram a primeira dose da vacina. Aqui o Haiti, aqui na América Central, tem 0,6% só da população vacinada com a primeira dose. 0,6%. Então você vê. Aí você vai ver Jamaica, né, Honduras, Venezuela, vários outros países aqui com uma taxa de vacinação de pessoas com a primeira dose muito baixa. Então o que acontece? Isso aí, né, se nós não vacinarmos rapidamente essas populações com pelo menos a primeira dose, nós vamos estar dando chance para o vírus, né, de surgir uma variante de atenção mais preocupante. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, gente, só que a gente precisa se preocupar, porque alguma coisa com essa pandemia a gente tem que aprender, né? E isso o vírus ele se espalha rapidamente, ele pode se espalhar nessas populações e o vírus ele está tentando se adaptar ao nosso hospedeiro, né? Nós seres humanos. Então, nesse processo, ele pode sofrer uma mutação para uma variante mais infecciosa, mais letal, mais patogênica. Então, para essas vacinas, né, que a gente está chamando agora de segunda geração, é fundamental aumentar o espectro contra as variantes. Então, assim, produzir, né, usar plataformas em que os nossos anticorpos eles não enxerguem só um pedacinho lá da proteína espícula do vírus, que é o que eles hoje estão fazendo, mas que ele veja uma parte maior do vírus. Aumentar a durabilidade de proteção, elas têm que continuar sendo seguras e eficazes, né? Isso aí é fundamental, mas fornecer uma resposta de proteção mais robusta, né? Talvez no sentido de produzir esses anticorpos de mucosa que eu falei, que seria a nossa primeira linha de defesa, né? Para impedir a infecção do vírus, né? Bom, professor, eu quero agradecer muito a participação do senhor aqui no Bastidores do Poder. Assim, a gente está com uma visão panorâmica, novamente, da doença, de como estamos. E torcer aí para que todo mundo vá tomar a sua segunda dose, porque se não tomar é um esforço danado em vão. Muito obrigada, professor. É fundamental. Eu que agradeço, Rose e Zezé, é um privilégio estar aqui. E fico aí à disposição, né? É muito importante esse trabalho de conscientização da população, né? Nós vamos torcer por novas vacinas, mas as vacinas que nós temos hoje, elas já são bem eficientes, né? Talvez até eu esqueci de falar, né? Nós podemos ter vacinas aí no futuro que possam ser mais genéricas no sentido de proteger contra mais de uma doença, né? De repente que possa proteger contra a gripe, contra o SARS-CoV-2. Então vamos torcer aí, gente. No momento a gente precisa ter muita empatia, responsabilidade social, tomar as vacinas e manter as medidas não farmacológicas. Muito obrigada, professor. Um bom dia para o senhor. Bom dia para vocês. Fiquem bem, em paz e em segurança, gente. Obrigado. Bom, e nós agora vamos para o intervalo. E como eu disse, na volta a gente vai ter aqui o diretor pedagógico da Secretaria de Educação de Campinas, Luiz Roberto Marighetti, que vai estar falando sobre essa volta às aulas presenciais no dia 3. Vamos lá? Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. E nós estamos de volta aqui com Bastidores do Poder e recebendo agora o diretor pedagógico da Secretaria Municipal de Educação Municipal, da Secretaria de Campinas, né? Municipal, vai saber de que município, a gente vai em tanto lugar. É o Luiz Roberto Marighetti. A gente já falou com ele na semana passada, porque a gente está muito empenhada em tranquilizar as pessoas sobre a volta às aulas, que ocorre agora no dia 3, na quarta-feira dessa semana que está entrando. Luiz, muito bom dia para você. Bom dia, Zezé. Bom dia a todos os telespectadores da Band. Bom, Luiz, tudo pronto? Devisa já autorizou a volta? Como é que nós estamos? Então, nós estamos preparando o retorno para o dia 3, mas ainda faltam alguns detalhes que nós estamos ansiosos aí aguardando, né? Estamos aguardando o decreto municipal que regula
esse processo do retorno, né? Regula em relação à obrigatoriedade da frequência, como eu disse naquele outro dia que a gente conversou, né? E regula também, traz regras em relação ao distanciamento mínimo, né, entre as pessoas. Isso tem impacto no número de crianças que a gente conseguirá receber. Esse decreto ele deve estar para sair, mas de fato a gente ainda continua aguardando, né? Quem que está defendendo, Luiz, bom dia? Quem defende o distanciamento? Porque pela decisão do governo federal, do governo estadual, depois, a partir do dia 15 de novembro, é isso? Dia 3 de novembro, que não vai ter mais 100%, não vai ter mais aquele distanciamento de 1,5 metro. Enfim, o governo do estado, ele tirou esse distanciamento. Quem que define? É a Secretaria de Saúde de Campinas ou a Secretaria de Educação que diz o seguinte, olha, precisamos ter esse distanciamento ou não, ou podemos fazer sem distanciamento? O governo do estado de São Paulo, ele pelo Plano São Paulo, que é o que a gente, desde mais ou menos agosto, a gente vem seguindo, o município de Campinas segue quase que na integralidade o Plano São Paulo, né? Claro que por decisão do Departamento de Vigilância Sanitária, que é a nossa autoridade sanitária, né? Então, Rose, na verdade, quem define é a autoridade sanitária do município. Tá. Isso é feito em conjunto também com a Vigilância Sanitária Estadual. E no caso do estado de São Paulo, anunciou-se isso, mas isso ainda não foi oficializado através de uma publicação, nem da revisão do Plano São Paulo e nem de um decreto do governador. Então, nós também estamos no aguardo, tá? Ainda como um anúncio, né? Eu acho que isso é muito provável que ocorra, mas não ocorreu de forma oficial ainda. Luiz, bom, a gente acabou de fazer uma entrevista com o teu xará Luiz Carlos e ele nos disse que, assim, o temor é que as salas não estejam bem preparadas para receber esses alunos, essa volta dos alunos. E dentre as condições que ele colocou, assim, necessárias nessas salas, está a questão da ventilação. Como é que são as salas de aula nas escolas do município de Campinas? Elas são ventiladas? Vocês têm acompanhado isso? Alguma obra foi feita? Fala para a gente desse aspecto. Tá. Zezé, eu vou te falar um pouco a preparação para o retorno das atividades que ocorreu lá em abril. Dia 26 de abril nós retornamos com as atividades presenciais de 25%, 35%, melhor dizendo, das crianças, né? Uhum. Foi um processo longo que começou em 2020, se aprofundou em janeiro de 2021 e foi um processo acompanhado pelo Ministério Público do Trabalho, em conjunto com o Ministério Público Estadual, na Vara da Infância e Juventude, e também com a participação da sociedade civil, inclusive o Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Campinas participou desse processo. Janeiro, fevereiro, março e abril, a gente veio discutindo, através de audiências, todo o processo de organização das escolas. Então, essa adequação da ventilação das escolas, ela já ocorreu para possibilitar a abertura das atividades presenciais lá em abril, né? Então, de fato, nós tínhamos problemas, nós tínhamos algumas escolas com dificuldade em relação à ventilação, porque são escolas muito antigas, construções antigas. Nós temos escolas em Campinas com 50 anos, então havia de fato essa dificuldade, mas essas adequações elas já foram feitas, tanto que foi possível abrir as escolas em abril com a anuência do Ministério Público, né, que acompanhou todo o processo. E é bom dizer também que para que as escolas pudessem abrir para as atividades presenciais em abril, o ensino fundamental em abril e depois a educação infantil a partir de maio, essas escolas passaram por vistoria e foi emitido o laudo pelo Devisa para todas essas escolas. Nós não abrimos nenhuma escola sem laudo, que inclusive observou esses aspectos. Agora, Luiz, nós tivemos aí pelo menos um ano
em que as crianças ficaram fora do ambiente escolar, nós tivemos as aulas online, mas há um consenso de que o prejuízo cognitivo e pedagógico foi muito grande, né? Como que isso acontece? Qual que é a tua avaliação em relação à rede municipal de ensino? Quem mais perdeu? O aluno da educação infantil, do ensino fundamental, ou não se dá para fazer esse tipo de avaliação? Olha, Rose, depende um pouco de como que a gente olha para essas crianças, né? Na educação infantil, o que ocorre é que a educação infantil ela organiza o currículo para... Eu vou falar de maneira bastante geral, né? Para não entrar em questões muito teóricas. Mas ela organiza o currículo para atendimento das crianças, né? Para possibilitar o estímulo, né? As crianças, então, elas são estimuladas, né? Basicamente, o currículo da educação infantil está voltado para isso. O que acabou ocorrendo, né? Nós fechamos a escola com muitas crianças que ainda nem falavam, e vamos já pegar essas crianças 2 anos depois. Então, houve um período aí bastante grande onde a gente não conseguiu atuar na estimulação dessas crianças, seja para desenvolvimento da linguagem, a própria questão motora, a aquisição da percepção do corpo, né? Então, há um prejuízo grande para elas. E a gente tentou atuar diretamente com as famílias para conseguir manter algum tipo de atividade, mesmo que à distância, com essas crianças, para que elas pudessem ser estimuladas em casa. Mas sem dúvida, essas crianças perderam. No caso do ensino fundamental, eu acho que o maior prejuízo se deu com as crianças menores, as crianças dos anos iniciais, primeiro e segundo anos, que estão na faixa de alfabetização. Essas crianças tiveram um prejuízo maior porque estão no início do processo de aquisição da linguagem formal, né? Fazer a alfabetização dessas crianças sem as atividades presenciais foi um desafio muito grande. Nós tivemos trabalhos maravilhosos nesse sentido, professores que conseguiram desenvolver excelentes trabalhos, escolas que se empenharam muito para atuar com essas crianças, mas foi algo que a gente foi construindo dentro do próprio curso da pandemia, né? Não havia um preparo anterior para isso, porque ninguém imaginava que um cenário desse fosse ocorrer aí 1 ano e meio, 2 anos de atividades presenciais sendo paralisadas. Então, eu acho que as crianças da educação infantil perderam bastante. Acho que as crianças que nós vamos receber no primeiro ano agora e que não frequentaram, por exemplo, a pré-escola, porque nesses 2 anos não tiveram aulas presenciais, serão crianças diferentes das que nós estamos acostumados a receber. E acho que as crianças que estavam no ciclo de alfabetização também sofreram um prejuízo bastante importante e que vai levar com que os próximos anos eles precisem ser repensados em termos do percurso, né? Então, o segundo, o terceiro ano precisa ser repensado para garantir um caminho curricular, vamos dizer assim, diferente do que a gente está acostumado a fazer na escola, para considerar essas atividades, esse trabalho que as crianças não desenvolveram no ambiente presencial. Não dá também para a gente dizer, de maneira automática, que elas não aprenderam nada, né? Que nada foi ensinado e nada foi aprendido. Mas o fato é que o paradigma de ensinar e aprender mudou bastante e o impacto disso é que precisa ser analisado agora. O corpo pedagógico de vocês está preparado? Porque você falou, o paradigma é que mudou, né? Mas ainda não se sabe muito o que mudou, né, Luiz? O que esperar. E eu quero até incluir, Rose, na tua pergunta, que é a questão, imagino que esteja havendo aí reuniões com o corpo docente, né, para tratar dessa volta, como vai ser, o que é tratado, o que é passado para esse professor? O nosso foco agora é a avaliação diagnóstica. Eu tinha dito para vocês na nossa outra conversa que ela começaria no dia 25,
a gente ajustou, precisou fazer um ajuste justamente porque quando nós preparamos essas atividades não estava no cenário o retorno dos 100% das crianças para a escola. Então, nós fizemos um ajuste e essas atividades de avaliação começam já na semana que vem. E o que a gente basicamente tem discutido, Zé e Rose, é isso, a necessidade de fazer uma avaliação das crianças para entender o que elas conseguiram aprender nesse período e em que áreas a gente precisa mais focar o processo de aprendizagem, né? Então, não dá muito para ter uma clareza, porque o que acontece é que parte das crianças estão na escola e essa percepção os professores já conseguem ter. Então, vou dar um exemplo, né? As crianças que estariam no primeiro ano em 2020 não cursaram, nós não tivemos nenhum dia de atividade presencial a partir de 20 de março, essas crianças sofreram um prejuízo no processo de alfabetização razoável. Com o retorno das atividades presenciais em 2021, isso começou já de alguma maneira a ser abordado nas atividades presenciais. O que ocorre é que nós tivemos um número de crianças que a gente não conseguiu alcançar, que não foram para a escola, ou porque tinha algum tipo de comorbidade, ou porque a família sofreu algum tipo de desorganização que impossibilitou que elas frequentassem as atividades presenciais, e o fato é que elas retornam agora com o retorno à obrigatoriedade da frequência. Então, é preciso fazer avaliação dessas crianças para a gente pensar esse percurso considerando toda essa diversidade, porque nós vamos ter crianças em diferentes graus de aprendizagem em relação a esses conteúdos, vamos dizer assim, né, que a gente costuma ensinar. Então, o terceiro ano agora, um terceiro ano, por exemplo, precisa considerar uma criança que não frequentou o primeiro ano com atividade presencial, que só desenvolveu atividade à distância, né, e que ao retornar para as atividades presenciais, teve essas atividades presenciais de forma revezada, ou seja, a quantidade de atividades que essa criança desenvolveu está bem abaixo do que normalmente ela costumava, a quantidade de horas presenciais que ela costumava ter. Então, houve também aí uma redução do número de horas, né, na escola. Ô, Luiz, quando o governador do estado de São Paulo, João Dória, e o secretário de Educação, Rocieli Soares, foram anunciar essa volta presencial à sala de aula, além da questão dos prejuízos, de outros argumentos, um que me chamou a atenção foi de que houve uma evasão muito grande nas escolas, com os alunos abandonando mesmo os cursos, né, as aulas. Dá para saber, desde abril que vocês retomaram essa aula em que vocês têm ali 35% de forma escalonada, um dia vem uma turma, no outro dia vem outra, houve de fato uma evasão dos alunos abandonando as escolas? Houve uma evasão. Nós não temos como apresentar números fidedignos disso, Rose, porque a evasão ela está baseada na ausência da participação da criança nas atividades presenciais em tempos normais, né? Então, em tempos normais, sem pandemia, tem uma determinada quantidade de dias que essa criança precisa se ausentar para que a gente considere que ela é uma evadida da escola, né? E aí tem várias nomenclaturas que se usa, né? Mas, enfim, que ela abandonou, que ela, enfim, se evadiu. Os sistemas usam nomenclaturas distintas. O que acabou ocorrendo com a pandemia? Como a relação com a escola ela já não se dá mais necessariamente pela presença, então a gente tem números que são difíceis de considerar. Por quê? Porque se a família passa pela escola e recolhe a atividade dessa criança e depois entrega algum tipo de atividade realizada, como você não teve contato com a criança, é difícil de fato você saber como é que está a situação dessa criança. Hoje, a frequência não é obrigatória, então muitas famílias podem fazer isso. Por isso é importante a retomada das atividades presenciais com a obrigatoriedade.
É isso que é importante ficar claro para o público em geral. É importante para as famílias. Mas sabe, eu só quero pontuar uma coisa que eu achei interessante quando o Luiz Roberto falou, numa outra entrevista que ele deu para a gente, é que, por exemplo, os arranjos que as famílias fizeram com a pandemia, muitas vezes são arranjos que não permitem que ela frequente só uma semana e depois outra semana ela não tem para onde ir. Então, isso daí pode ser considerado um problema para a família, e a criança não foi por causa disso. Né? E uma vez retomando essa constância, as aulas são de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia, ou o que for. Né? Aí sim você rearranja a sua vida em função do horário da criança, porque é isso que muitas famílias fazem, né? Perfeito, você tem total razão, é isso mesmo. Agora, uma outra pergunta é assim, entendo essa evasão, constatando essa evasão, a Secretaria de Educação já tem uma estratégia para buscar esse aluno? E eu já vou emendar uma outra pergunta. Essa semana saiu o número de alunos que se cadastraram para a educação infantil, que deu 7.500 crianças esperando aí uma vaga. Sendo que o maior gargalo é de 0 a 3 anos, que é o período integral. E a Secretaria tem uma demanda de espera aí de crianças de 3.100. Vocês vão conseguir atingir ou atender essa demanda reprimida na educação infantil? São 2 perguntas. Tentando responder a primeira, né? O que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que fazer busca ativa dessas crianças, que é algo que na escola pública não é algo muito comum de se fazer. Nós vamos ter que iniciar uma política de busca ativa. Essas crianças precisam retornar para a escola. Agora, isso vai ter que ser feito quase que caso a caso, porque como a Zé comentou, nós vamos ter situações, eu imagino, né? Estou falando tudo com base em hipóteses, de famílias, por exemplo, que estão se reorganizando de uma tal maneira que essa criança não teria simplesmente como retornar agora, porque podem estar morando, por exemplo, em Sumaré, na casa da tia ou da avó. Agora, esse dado ele precisa aparecer até para gerar política pública. A gente precisa ter um dado concreto, entender a situação das famílias até para gerar política pública e reorganizar a demanda, se for o caso, organizar transporte escolar, quer dizer, tentar viabilizar mecanismos para que essas crianças voltem e a gente, enquanto poder público, consiga dar conta do direito ao acesso e permanência na escola, que essa é a principal questão. Esse direito é o que foi mais prejudicado. Indo para a segunda questão, Rose, eu acho que a Secretaria, nós estamos terminando a fase de planejamento na educação infantil. E existe um processo de geração de vagas ano a ano. A Secretaria tem tido um histórico, não é nem esse ano, mas ela tem tido um histórico de uma geração de vagas que chega a quase 1.000 vagas por ano. Aí, nos últimos 7 ou 8 anos, a gente vem crescendo vagas nesse montante. Eu acredito que... eu acho difícil que a gente consiga atender toda a demanda de imediato, mas até essa demanda não atendida, ela também precisa aparecer. É importante. Isso estava nos gerando uma certa agonia, porque no cadastro de 2020, houve uma queda no próprio cadastro, o que já sinalizava uma desistência das famílias. Por isso, esse ano, houve um chamamento público maior, e isso vai acontecer de novo no Fundamental e também na EJA, para estimular as pessoas a voltarem para o cadastro. Porque é importante até que apareça a busca pela vaga, ainda que a gente tenha dificuldade inicialmente de oferecer essa vaga, mas ela precisa aparecer, porque o Ministério Público atue, o Conselho Tutelar possa atuar, e a Secretaria Municipal ou a Secretaria Estadual, porque no caso do Fundamental a gente oferta também compartilhado, para que possa haver política pública para aumento de vagas. Então, sabe, eu estava aqui pensando, não em relação agora aqui às creches, mas em relação às crianças, né, de outros níveis aí de ensino. Tem também uma série de ferramentas públicas que induzem, né, que estimulam a família a trazer a criança de volta à escola. Bolsa Família,
quer dizer, você tem que comprovar, você tem conselho tutelar, então, quer dizer, eu acho que essa evasão aí, ela pode acontecer, mas eu tenho a impressão que com esses instrumentos, essa retomada vai se dar, sabe? Pelo menos eu tenho fé nisso. A gente espera, porque as crianças precisam voltar para a escola, né? Essa é uma questão que é muito grave, né? Quer dizer, você ficar com um país como o Brasil, que já e olha que Campinas a gente tem uma condição privilegiada em relação ao restante do país, mas ainda assim é um país com déficits gigantes na questão da aprendizagem, e você ficar com as escolas, né, paradas por um ano e depois com atendimento intermitente e precarizado por mais um ano, isso é muito grave para as futuras gerações. Então, é necessário que a gente volte, tente voltar a um atendimento o mais próximo da normalidade possível, né? Para tentar combater isso e garantir o direito das crianças à escolarização, à aprendizagem, né? No caso da educação infantil, também a questão do estímulo, aos cuidados, a noção da produção da própria cultura, do corpo, que são coisas que para a qual a escola é fundamental. E tem ainda algumas outras questões que são importantes e interessante que a gente foi perceber de fato a real importância disso com a pandemia, que é o acesso a uma série de outras atividades que as crianças e as famílias acabam perdendo a possibilidade de acessar por conta da escola estar fechada, né? A escola, ela, no final das contas, ela é um equipamento que liga uma série de atividades de uma teia, né? Então, o fato da gente estar com as atividades interrompidas ou intermitentes é muito ruim para essas famílias e para essas crianças, né? Então, elas precisam voltar, a gente faz um apelo para que voltem o quanto antes. Se não for possível no dia 3, se a gente tiver dificuldade com isso, quando for, é importante que as famílias procurem escola, voltem para a escola. A gente tem estimulado no chamamento público, no ensino fundamental, a buscar uma vaga na escola pública, seja nossa, seja estadual. E os alunos de educação de jovens e adultos também foi um segmento extremamente prejudicado, porque um outro fator é que grande parte desses alunos estão na faixa de idades mais avançadas ou comórbidos, então foram os que foram mais prejudicados com o retorno das atividades. Então, precisamos retornar com essas atividades também para tentar reparar esses prejuízos que a pandemia causou, né? Bom, Luiz Roberto Meneghetti, muito obrigada aqui pela entrevista no Bastidores do Poder. Assim, a gente estamos juntos nessa, a gente tem discutido a educação bastante no nosso programa e torcemos para que essa evasão seja só uma impressão ou que seja um número pequeno e todo mundo de volta à escola. Muito obrigada, bom dia, bom domingo. Bom dia, bom domingo para você, Zezé, para a Rose. É um prazer sempre estar com vocês. E bom dia a todos. Obrigado. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia. Bom, gente, nós vamos para um intervalo agora. Jogo rápido aí o intervalo e a gente volta, eu e a Rose, para a gente ver o que rolou durante essa semana. Vamos lá? Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Pessoal, nós estamos aqui de volta com o Bastidores do Poder e agora a gente vai dar uma pincelada no que foi a semana e no que vislumbra aí para depois do feriado. Ô Rose, para mim o que mais me chama a atenção é a questão da greve aí dos caminhoneiros. O que você está achando dessa história, Rose? Pois é, o ministro Tarcísio da Infraestrutura, ele está amenizando a importância dessa greve e é como se o governo não estivesse trabalhando com essa possibilidade de ter greve. Por outro lado, eu tenho visto muitos movimentos dos caminhoneiros para poder fazer uma greve cuja paralisação não está legitimada pelos sindicatos oficiais. E a pauta dos caminhoneiros é a história da aposentadoria de 25 anos, preço do diesel e a questão do preço do frete, né?
eles querem que o governo dê uma resposta rapidamente, porque a partir do dia 1º eles estariam de greve. Bom, Zezé, o que a gente tem? Se de fato esses caminhoneiros conseguirem se mobilizarem sem precisar dos seus sindicatos que os legitimam, eu acho que vai ser um problema sério para o Brasil. Nós vivemos a última greve dos caminhoneiros, em que o PIB foi prejudicado por conta da produção, da questão de produção, da queda na produção e tudo que afetou, né, nossa economia. E eles colocaram lá uma pauta de que a greve, se acontecer, vai durar 15 dias. A última greve dos caminhoneiros e a primeira greve que nós tivemos durou ali 2 semanas e foi um caos. Então, e num ambiente, Zezé, que essa greve foi feita, que não estava no ambiente econômico que nós estamos hoje, com inflação, com preços altos de comida, de gasolina, de combustível, com desemprego alto. A gente já tinha até desemprego na época, mas não desse jeito. Então, hoje, eu acho que a economia ela está muito mais vulnerável e, se tiver uma greve, vai prejudicar ainda mais. Zezé, o que você acha? Eu temo muito, eu odeio me sentir refém de categorias, né? Eu não sei exatamente o que eles querem, como que eles acham que eles podem ter diesel a um preço menor do que todo outro brasileiro tem. Eu não consigo entender isso. Isso, para mim, é coisa de quem acha que pode sequestrar o país. É isso que eu acho. A questão da aposentadoria por 25 anos, eu acho que essa é uma discussão que tanta categoria já discutiu e já resolveu as suas questões, mas eu acho que o momento já deu uma passada também. Estão aproveitando porque é o Bolsonaro ali que, em tese, é parça, né, deles. Aí, a questão do frete existe, foi feita uma comissão, foi trabalhado um valor de frete mínimo, mas aí você tem o próprio caminhoneiro que ele não respeita isso. O cara chega e fala, não vou pagar o piso, vou pagar tanto. Aí o cara topa, então tem que ser uma conversa, junto ao próprio caminhoneiro. Eu sei lá, eu não consigo entender. Para mim, é essa a questão. E, assim, o preço de combustível está terrível para todo mundo. Todo mundo está sofrendo. Olha o gás de cozinha, mais de R$100. A gente viu agora o Congresso aprovando aí uma lei do Vale Gás para subsidiar 40% para um botijão de gás a cada 2 meses para o pessoal dos programas sociais. Quando que a gente imaginou que nós teríamos um subsídio de Vale Gás no nosso país por conta do preço? Você imaginou isso? Olha, então, é uma loucura, né? Então, sei lá, e a crise energética é do mundo, embora aqui a gente saiba que ela é uma crise aprofundada por causa da insegurança que o governo gera, né, Rose? Mas olha, eu acho que é basicamente isso. Vamos aguardar essa greve. Não deu nem para pincelar a semana que passou. Mas vamos aguardar a próxima, que aí a gente fala. Rose, bom dia para você, bom domingo e bom domingo para todos os telespectadores. Para você também e para todos os telespectadores. Tchau, tchau. Tchau, gente.